Separei 8 investimentos com até R$229, só que tem alguns que você pode fazer com R$10,30, tá? Então fica comigo no vídeo que você vai entender. Não tem mais desculpa para pedir para você curtir esse vídeo, né? Clica nesse botão aqui embaixo, você quer ajudar pra caramba o canal a chegar a mais gente, tá bom? Imagina se você pudesse nunca mais investir um segundo da sua vida para escolher bons investimentos. Isso é legal, né? Isso é legal para quem não gosta, né? Eu gosto. Mas se você não gosta, cara, você nunca mais precisaria investir um segundo da sua vida para isso. Por quê? Porque existem opções que te fazem diversificar o seu patrimônio com pouco dinheiro. Então eu vou te dar um exemplo e depois eu vou entrar em 8 opções que existem para qualquer investidor e que lá nos Estados Unidos, isso aqui é uma moda tremenda. Tem muita gente que fala até que é uma bolha, mas você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Vou pegar um exemplo. Imagina que você gosta da Bolsa Brasileira, a nossa Bolsa de Valores, e aí você quer ter o mesmo rendimento que o índice Bovespa, que é o índice da nossa Bolsa. E para isso você teria que comprar todas as empresas da nossa Bolsa. Você teria que comprar cada uma e teria que comprar na proporção do índice, né? Então Vale do Rio Doce tem um peso maior no índice. Aí você pega lojas Renner, tem um peso menor no índice. Então imagina que você teria que comprar todas essas empresas, gerenciar isso, rebalancear de tempos em tempos. Isso aqui seria complexo. Você precisaria de muito dinheiro, porque você precisaria fazer investimentos mínimos em ativos diferentes. Agora, imagina o seguinte, tem uma empresa chamada BlackRock. A BlackRock, ela criou um fundo que investe em todas as empresas da bolsa. Só que esse fundo é diferente daquele fundo que você vai na corretora e coloca para aplicar e resgatar. Esse fundo, na verdade, é equivalente a uma ação. Então, quando você vai na bolsa, no seu home broker, você escreve Petro 4, Vale 5, você pode escrever Bova 11. Bova 11 seria o exemplo desse fundo que você pode comprar, imediatamente você está exposto a todas as ações da nossa bolsa, né? Ou quase todas as ações da nossa bolsa. É um ETF que replica algum índice, que nesse caso seria o Ibovespa. Só que qual que é a beleza disso? A última negociação de Bova 11, né, na data desse vídeo, foi de R$ 114,61. Então com esse dinheiro você conseguiria investir em todas as empresas da bolsa e você conseguiria ter um rendimento muito parecido com o índice Ibovespa, porque é um investimento passivo que tende a replicar o índice. Então isso daqui é o exemplo de um ETF. E John Bogle, no Investidor Inteligente, ele já defendeu e ele foi, digamos, apoiado por grandes investidores como Warren Buffett, como Peter Lynch, como Bloomberg, como, sei lá, um monte de gente, apoiando ele de que isso daqui é a melhor estratégia para o investidor iniciante, para o médio ou até para o avançado que não tem tempo, que é o investimento passivo. O investimento passivo, ele é um investimento que se beneficia de ter muito pouco custo, muita pouca taxa. Então ele mostra numericamente que quem investe através de ETFs geralmente tem um retorno acima de 80 a 90 até 95% às vezes dos investidores. Por quê? Porque o custo é muito baixo, né? E você tende a focar, aliás, no que importa, né? Que é você trabalhar, gerar renda, gerar valor e aí investir mais, né? Nos aportes. E aí deixar o tempo fazer o seu trabalho. E se você rebalancear o seu patrimônio, pô, mais ainda, você tende a fazer escolhas melhores. Então, eu separei aqui 8 opções, como eu disse, que você pode investir até R$239. A primeira delas, então, é o Bova 11, tá? Bova 11, você vai lá no seu home broker, você escreve Bova 11. Se você comprar, pronto, você está exposto à nossa Bolsa Brasileira. Bova 11 tem 133 milhões de cotas emitidas. Então você imagina, tem 133 milhões de cotas sendo negociadas a um preço hoje de R$114, né? Se você compra Bova 11, você está investindo em 82 ativos ao mesmo tempo. E Bova 11 foi lançado em 2008. Olha que interessante, já tem um bom tempo no mercado e a taxa de administração de Bova 11 é 0,3%. Então, se você for comparar com os fundos em geral, ele tem uma taxa de administração muito mais baixa. Mas é claro, não tem muito um trabalho de escolher o ativo, procurar qual é melhor, eles simplesmente replicam o índice com um custo muito baixo, tá? Então, esse é Bova 11. Outra opção interessante é o seguinte, Bova 11 é Brasil, mas você tem o IVVB 11. IVVB 11 também é um ETF. É um ETF que você pode investir e aí você pode acessar o quê? O S&P 500, que é o índice dos Estados Unidos. Você acessa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, sem você precisar fazer um trâmite operacional de abrir conta lá fora, de você fazer um monitoramento da sua posição, de lidar com imposto, de, sei lá, pagar spread cambial e tudo isso. Por quê? Porque você simplesmente poderia, a partir de R$229, que é o preço da última negociação de IVVB11 hoje, comprar todas as ações do S&P 500, tá? Só que o que vale dizer? IVVB11, ele é um ETF
aqui no Brasil e ele investe no ETF dos Estados Unidos. O IVV lá nos Estados Unidos, que seria um ETF que investe em S&P 500 lá nos Estados Unidos, ele tem uma taxa de administração de 3 bips, que significa 0,03%. Ou seja, é ridiculamente baixa, né? E a taxa de administração do ETF IVVB aqui no Brasil é de 0,23%. Então, na verdade, seu custo seria 0,23 mais 0,03. Isso aqui não é um custo que você vai pagar, que vai sair do seu bolso, um boleto, alguma coisa assim. É algo que já está embutido no investimento. Então, a rentabilidade que aparece já é descontada de tudo isso, tá? Um outro ETF interessante é o Gold 11, para quem quer se expor a ouro. O Gold 11 acompanha o ETF estrangeiro IAU, que é negociado na NYSE, né? Na New York Stocks Exchange, que segue o LBMA Gold Price, que reflete o preço do ouro no mundo. Qual que é o preço de investir nesse ETF? Você paga 0,3% aqui no Brasil, só que ele investe no ETF lá fora, que tem um custo de 0,25%. Então, seu custo total seria 0,55%. Qual que é o preço de investir nisso? R$ 10,37. A cada R$ 10,37 você pode se expor ao preço do ouro. Olha que legal. Então, você tem várias caixinhas que você pode ir preenchendo aqui, né? Você tem BOVA 11, né? Então você tem aqui Bolsa no Brasil, você tem IVVB 11, que é a Bolsa dos Estados Unidos, você tem Gold 11, que é ouro, basicamente, e você tem outros ETFs também. E antes de eu falar das outras opções, eu fiz um backtest aqui para você desde 2014, tá? Com algumas das opções que eu estou mostrando para vocês. Então imagina só, a renda fixa pré-fixada desde 2004 teve um rendimento de 649%, tá? A inflação, né, RF ela teve uma rentabilidade total de 808%. A renda fixa pós-fixada teve um rendimento de 474%. Renda variável no Brasil teve um rendimento de 432%. Nos Estados Unidos teve um rendimento de 584%. E ouro teve 806%. Então imagina que tem ETFs para que você acompanhe cada um desses índices, né? Então vamos continuar aqui, ó. Outra opção, IMAB11. IMAB11 é um ETF que tem um custo de 0,25%. Você pode investir com 81,30 reais. Talvez a liquidez não seja das melhores, né? Ou seja, não tem muitas ofertas de compra e venda, mas é uma forma de você se expor ao que a gente chama de NTN-B. NTN-B são as notas do Tesouro Nacional B. Esse era o nome antigo, hoje o nome atual é Tesouro mais Inflação. Então é basicamente a títulos de inflação. Então imagina, quando você investe aqui nesse ETF, você vai se expor a títulos de renda fixa atrelados à inflação, né? Títulos do Tesouro. Foi lançado em 2019, é recente. Então a gente tem um título atrelado à inflação e a gente tem um título atrelado a pré-fixado, ou seja, renda fixa pré-fixada, que é o IRFM11, também com uma taxa de administração de 0,25%, que basicamente replica todos os títulos públicos pré-fixados, né? Os títulos do Tesouro que são pré-fixados. No IRFM11, você pode investir com R$ 65, né? Então o preço é baixo. Então aqui mais uma caixinha também que você tem acesso. Um dos mais interessantes que eu vejo é o China 11. Por quê? Porque o China 11 é um ETF de China, né? Então, China é a maior economia do mundo, né? Dependendo da ótica que você olha, dependendo das outras óticas, ela só vai se transformar na maior economia do mundo em 2028. Só que a China é o maior parceiro comercial de 120 países, inclusive o Brasil. Mais de um terço das nossas exportações de 2020 foram para a China. Olha que louco. E de 2017 até 2019, a China correspondeu a 35% do crescimento global. Isso é muito louco, tá? Quando você investe no ETF de China 11, você basicamente replica o índice MSCI China, tá? Então, você tem mais de 700 empresas aqui no índice. Isso daqui representa mais de 85% do universo de empresas de capital aberto. E olha só, com uma capitalização de 2,7 trilhões de dólares. Então, quando você compra um ETF de China 11, é como se você estivesse se expondo ao Alibaba, que é a maior plataforma de negócios B2B online do mundo, a Tencent, olha só, é a maior distribuidora de games do mundo, bem como uma das empresas de maior valor financeiro do mundo. Cara, ela compra tudo que é game. Ela tá comprando tudo que é game. Também tem uma taxa de 0,3% aqui no Brasil. O ponto é, ela investe no ETF lá fora, né? Tudo via Estados Unidos. Esse daqui é um pouco mais caro, né? Lá fora, a taxa é de 0,59%, né? Então você somaria 0,3 com 0,59%. E em China 11, você pode investir com R$ 12,67, né? Então, porra, é pouco, né, para você poder acessar esse investimento. Tiago, você está dizendo que a melhor forma de eu investir na China é via um ETF? Não necessariamente. Talvez seja mais simples. Talvez seja a forma menos burocrática. Porque se você investir nos Estados Unidos, né, no ETF de China, você vai investir aqui a 0,59%, por exemplo. Só que o preço de você fazer isso do Brasil é 0,3%. Então qual que é a conta que você deve fazer? Se você abrir conta direto, a burocracia que você vai ter e custo, spread cambial, essas coisas, se isso daqui se vai justificar, né, você fazer isso tudo, ou se é melhor pagar 0,3% ao ano e você fazer isso tudo do Brasil, da mesma corretora
que você já opera. Não tem certo e errado. E aí a gente tem o Euro P11 também, que é um índice que replica basicamente a Europa. A taxa dele é 0,3% também e lá fora são 9 bips. Então é 0,09% de taxa. Então imagina, a gente tem em relação à China menos incerteza política, você tem uma diversificação de países, né? Então a Grécia, por exemplo, ela teve uma grave crise em 2010, mas nem por isso o euro desvalorizou. Então você consegue diversificar um pouquinho mais sua moeda, né? Em Euro P11, você pode investir com R$10,30. Então assim, é muito baixo o investimento mínimo para você. Então olha só algumas das empresas que tem dentro desse ETF. Você tem Nestlé, você tem a Roche, você tem a Novartis, você tem a Unilever, você tem a SAP, você tem Siemens. Então você tem acesso a muitas empresas famosas, né, que a gente conhece. Então você tem Brasil, China, Estados Unidos, Europa. A gente vai montando as caixinhas aqui. E aí, tem um outro que eu acho muito massa. Esse daqui eu acho que você não conhecia, que é o ACWI 11. Ele replica o índice ACWI US. Basicamente, o ACWI significa All Countries World Index, é o índice de todos os países. Então esse ETF, ele te dá uma exposição global, não é só um país ou uma região. Então você investe diretamente em 26 países desenvolvidos e 23 países emergentes, tá? Então, por exemplo, você tem 57% nos Estados Unidos, quase 7% em Japão, 5,6% em China. Cara, você tem vários países legais, então você investe em mais de 2.000 ativos no mundo. E o preço desse ETF é 0,3% no Brasil e ele investe no ETF lá fora, que tem 0,33% de taxa. Então você pagaria 0,66%, tá? Na CWI, o investimento mínimo é R$10,32. Cara, com R$10,32 você acessa mais de 2.000 ativos no mundo. Algumas das empresas que estão aqui dentro. Tem Apple, você tem Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla. Cara, você tem uma cacetada de empresas, tá? Então, isso aqui é mais uma opção para você ter em mente. O que é legal aqui então? Todos os ETFs aqui, eles têm uma tributação parecida, tá? Geralmente você paga 15% sobre o lucro líquido. É só sobre o lucro, ou seja, só quando você vender. E ele não tem aquela condição de ações de você ir abatendo até R$20.000, coisa e tal. Então você não tem isso daqui, só para você saber. Agora, Thiago, eu devo então sair comprando tudo isso? Não necessariamente. O que eu tô te falando aqui é que, pensando como investidor global, pensando em ter acesso ao mundo, você precisa compor a sua carteira de várias caixinhas diferentes. Então é legal você saber que você pode acessar aqui Brasil, mas você pode acessar Estados Unidos, você pode acessar Europa, você pode acessar China, você pode acessar índices globais, que você pode acessar ouro, você pode acessar índices de renda fixa e tudo com pouco dinheiro. Então é legal você saber para que você possa compor o seu portfólio, né, se você achar que é necessário. E aí, me conta o que você achou desse vídeo, me conta se você curtiu o formato, deixa aqui nos comentários, espero vocês no nosso próximo. Um abraço e até lá.